Oi, querida. Oi, boa noite. Boa noite. Só acerta um pouco a cama, pronto. Vixe, como tá linda. Obrigada. Primeira live, né? A gente nunca esquece. Primeira live, exatamente. Gente, acho que eu não vou ter coordenação para falar e olhar aqui os recados de vocês. Sintam-se todos abraçados. Sintam-se todos bem-vindos. Pois é, mas eu faço isso por você, não se preocupe, eu estou por Tá, aqui então. para ajudar. Vamos fazer o seguinte, Xian, se apresenta, fala um pouquinho da tua história, né, em atendimentos, como é que você, por que é que você escolheu logo a geriatria, né? Eu acho que dá para falar um pouquinho sobre isso e depois vai falando dos desafios que vocês enfrentam agora nesses tempos, né? Com Isso. as pessoas mais... A começar para definir o que é hoje idoso, né? Porque eu tenho 50 anos, se me chamar de idosa, eu mando dar uma surra. Mas eu falo isso brincando, viu, gente? O estatuto é a partir de 60, tá bem pertinho. 10 anos só. Mais ou menos, né? Ainda tem uma caminhada aí. Mas eu falo isso brincando, porque eu sou bem tranquila em relação a isso. Uhum. Pois o espaço é seu, meu amor. Muito obrigada por ter aceitado estar conosco. E vamos que vamos. Eu que agradeço. Boa noite mais uma vez. Obrigada a todos. Obrigada, Ana Cláudia. Na verdade, assim, desde que começou essa quarentena, tem havido muitas lives, né? E o que é ótimo, eu acho que elas refletem, na verdade, essa necessidade de interação que as pessoas estão tendo. Sim. E aí eu fiquei na dúvida, porque o pessoal me perguntava, você vai fazer alguma? Aí eu fiquei na dúvida, eu disse, eu acho que não e tal, mas quando você me convidou, eu prontamente resolvi aceitar, eu nem pensei, por dois motivos, né? Primeiro que era um convite seu, eu não tinha como recusar o convite seu. Gente, para quem não conhece a Ana Cláudia é um ser de luz, uma pessoa maravilhosa, que foi assim... de uma importância imensa, em momentos importantíssimos e muito desafiantes, difíceis da minha vida. Então, eu quero aproveitar e agradecer aqui em público, Ana Cláudia. Ai, meu Deus. Essa parte aí depois eu vou ter que dar umas bochechas rosa, vermelha. Eu que agradeço, meu amor. Certo. E também porque eu sabia que a abordagem que seria dada aqui seria diferente da que está sendo dada comumente por aí, né? Sobre esse assunto. Meu nome é Xian Carla, para quem não me conhece, sou médica geriatra, médica de família e comunidade, especialista em educação e saúde e sou mestre em saúde e sociedade. Né? No mestrado a gente enfatizou bem a área de neurociências e cognição, certo? Trabalho em Mossoró e Natal. E aí, quando você me convidou para fazer essa live, que a gente combinou o tema, a gente combinou o seguinte tema, né? Ser idoso em tempos de pandemia. Sim. E aí, a princípio, o que é que eu imaginei? Não, vou fazer uma listinha de tópicos, né? Que são importantes que sejam lembrados nesse momento. Então, rotina, alimentação, exercício físico, sono. Todos os tópicos que são importantes que sejam lembrados, tanto para os idosos quanto para as pessoas não idosas. Mas eu mudei um pouquinho o meu pensamento. Sim. Nem me falei, mas eu Não, mudei você um pode pouquinho. mudar tudo que quiser. Isso. Né? Eu vi uma aula do professor Pero Calabres que me fez pensar, e outra coisa que tem me feito pensar muito são as conversas que eu tenho tido no consultório, no dia a dia, são as coisas que eu tenho visto nas redes sociais, os vídeos, memes, vídeos engraçados, sabe? De idosos querendo pular o portão, de gente falando coisas desaforadas. E aí eu a princípio eu gostaria de começar desmistificando essa questão. Porque assim, o que é que eu mais tenho ouvido? Olha, meu pai é muito teimoso, né? Meu pai é muito teimoso. Então, minha avó não quer respeitar a quarentena. Ou então, meu avô não está lidando bem com o isolamento.
E aí, eu trago a seguinte questão, gente. São só os idosos que são teimosos? Uhum. São só os idosos que não querem respeitar a quarentena? São só os idosos que não lidam bem com o isolamento? Sim. Quantas pessoas a gente conhece que recebeu um ou dois amigos em casa durante essas lives, né, para celebrar? Quantas pessoas se reuniram agora durante a Páscoa, durante a Semana Santa? E quando eu trago essa reflexão, não é para dar bronca em ninguém, de jeito nenhum. É realmente para trazer a reflexão, para trazer algo que é um fato. E o fato é que não são idosos, seres humanos não lidam bem com o isolamento. Sim. Seres humanos não querem respeitar a quarentena. Respeitam porque é necessário, mas querer ninguém quer. Sim. Né? Porque o ser humano, ele é um ser em essência social. Sim. Né? Ele é desde os homens das cavernas. E isso foi criado como um mecanismo de defesa. A gente percebe, a gente sabe que se a gente for analisar a estrutura física de um ser humano, nós somos frágeis. Sim. Nós temos uma estrutura física extremamente frágil. O professor Pedro Calabres trouxe bem essa comparação, eu achei interessante. Se a gente pegar um ser humano, um homem e uma mulher, e colocar para duelar, para brigar com outro animal, seja lá qual for, certo? Se for um animal de médio porte para cima, nós tendemos a perder. Sim. Nós não temos os dentes afiados de um tigre, nós não temos os músculos de um pitbull, nós não temos a visão de uma águia, então nós tendemos a perder. Já se a gente pega um conjunto de seres humanos, certo? Para duelar com um conjunto desses mesmos animais, sim, esses seres humanos eles vão unir suas forças físicas, vão unir sua razão, seu pensamento estratégico, a tecnologia que eles são capazes de criar, e juntos eles são capazes, em geral, de derrotar qualquer outro conjunto de animais. Sim. Então, a força do ser humano, desde sempre, sempre esteve em estar em coletividade. Por causa disso, a nossa mente acabou desenvolvendo mecanismos para lutar contra isso, para nos defender desse isolamento. Porque isolamento para o ser humano, significava vulnerabilidade. Então, Sim. o que acontece? Se o meu organismo precisa de alimento, eu sinto um incômodo, que a gente chama de fome, e esse incômodo me leva a procurar alimento. Se eu coloco minha mão no fogo, eu sinto um incômodo, que a gente chama de dor, e esse incômodo me leva a tirar a mão do fogo para ela parar de queimar e buscar alguma coisa que pare de queimar. Então, colocar a mão em água fria, em água corrente, enfim. Se eu fico um certo tempo em isolamento, eu sinto um incômodo que ele serve justamente para me fazer procurar outros seres humanos. Sim. Certo? E esse incômodo em cada pessoa pode se manifestar de formas diferentes. Então, em algumas pessoas é uma angústia, um aperto no peito, uma falta de ar, uma melancolia, uma irritabilidade. E isso nada mais é do que o meu organismo dizendo, olha, nessa posição que você está vulnerável. Procura outros seres humanos que você fica protegida. Certo? Então, por que eu estou trazendo essa reflexão? Por que eu fiz questão de iniciar trazendo essa reflexão? Porque por dois motivos principais. Primeiro, para que a gente se entenda. Para que a gente se entenda, se respeite, né? E não fique imaginando mil outras coisas. Por que eu estou sentindo isso? O que é errado comigo? E tal. Primeiro, para isso. E segundo, para que a gente entenda o outro. Porque esse isolamento que a gente está vivendo ainda tem um agravante. Porque ele é diferente de um isolamento voluntário. Vou dar um exemplo. Sim. Tem um programa na TV
que se chama Largados e Pelados. Não sei se você já viu, eu não lembro qual é a emissora que ele passa. Em que as pessoas voluntariamente optam, eu acho que é para ganhar um prêmio, por passar um determinado tempo no meio da selva, certo? Isoladas. Esse isolamento deles é voluntário. Sim. Eles podem sair daquele isolamento na hora que eles quiserem, certo? E mesmo assim traz consequências terríveis para a saúde mental deles, certo? O nosso isolamento, o isolamento que nós todos estamos vivendo agora, é diferente, é pior. Porque, primeiro, ele não é voluntário, ninguém escolheu passar, pelo menos não conscientemente, né? Pelo menos não nessa consciência. Nós não optamos por estar nesse isolamento. E segundo, que é um isolamento acompanhado de medo, de incerteza. Medo do que está acontecendo, do que pode acontecer conosco, medo do que pode acontecer com as pessoas que a gente ama, pela incerteza de não saber quanto tempo isso vai demorar, pela incerteza de não saber das consequências para a saúde pública, para a economia, enfim. Quando a gente junta medo e incerteza, junto com o isolamento, as consequências são transtornos emocionais, muitas vezes, certo? Então, é importante que a gente saiba disso, para a gente se compreender, mas também para a gente compreender os idosos. Sim. Certo? Para a gente compreender que não é só teimosia, é um mecanismo de defesa. Certo? Imagine que para eles ainda é pior, porque eles ficam ouvindo toda hora que eles são população vulnerável, que eles podem morrer. E ouvem, às vezes, alguns absurdos do tipo, não tem problema essa doença, porque só quem morre mesmo são os idosos. Absurdo. É um absurdo, mas a gente ouve. E eles ouvem. E agora nem tem mais grupo, né? Agora todo mundo é grupo de risco. Exatamente. Todo mundo corre risco, gente. Uns mais, outros menos, claro. Sim. Mas, assim, ainda que hipoteticamente houvesse risco apenas para alguns, como todos são transmissores, eu acho que seria muito egoísta da nossa parte não pensar nisso e se expor ao risco voluntariamente, não né? Até porque nós vivemos em coletividade. Então, eu trago isso justamente para essa reflexão e para essa consciência. Fernando, espera só um pouquinho, Xian, por favor. Fernando, pode perguntar o que você quiser, você ou qualquer pessoa, que aí depois que quando ela der as pausas dela, eu vou passando as perguntas. Tá, meu amor? Pode sim, viu? Todos vocês podem perguntar tudo o que vocês quiserem. Pode continuar, Xian. Certo. Então é isso. Tem um estudo que foi realizado na China esse ano já, certo? Sim. Logo após, porque como foi o primeiro país afetado, existem alguns locais lá em que eles já viveram o isolamento, a quarentena, e que já saíram da quarentena. Então, num desses lugares foi realizado um estudo que já foi divulgado. Se vocês quiserem, depois eu posso colocar o link para esse estudo lá no meu Instagram, para quem quiser ler a respeito dele. E aí é interessante que nesse estudo eles mostraram que mais da metade das pessoas, depois que saiu do isolamento, apresentava transtornos emocionais que variavam de moderado a grave. Então, esses transtornos, eles aconteciam não só durante o isolamento, como depois. Deixam sequelas. Aí você me pergunta, mas se o isolamento é tão danoso assim, por que está todo mundo orientando que a gente se isole? Então, todas essas decisões, em especial as decisões de saúde pública, elas são tomadas de acordo com a análise de custo-benefício. Sim. Então, no momento atual, levando em consideração que a gente tem um vírus extremamente contagioso circulando, que, em teoria, nenhum de nós apresenta imunidade para ele, quando a gente vai fazer essa análise, por mais que o isolamento traga danos, certo? Quando a gente vai analisar os benefícios que ele traz, são superiores ao risco que ele traz, tá bom?
Então, hoje, como as coisas estão mudando toda hora, eu quero deixar esse registro. Hoje, 16 de abril de 2020, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, da Ainda é. maioria, ainda é que quem tiver o privilégio de poder se isolar nesse momento, que o faça. Que o faça. É uma questão de autocuidado e cuidado com os outros. É. Bom? Mas primeiro a gente começa trazendo isso, né? Parece uma notícia, mas na verdade é algo para a gente se compreender, porque independente a gente saber ou não, as coisas estão acontecendo, as sensações estão vindo. E é importante que a gente conheça para a gente se compreender e compreender o outro. Mas aí, que estratégias a gente pode lançar mão para poder atravessar esse período que a gente não sabe quanto tempo vai durar, da forma mais salutar possível? Né? É importante que a gente analise que estratégias a gente tem. E aí, a primeira que eu trago vem justamente desse estudo também. É outra conclusão desse estudo. É interessante que eles foram analisar de que forma as pessoas encaravam esse momento de quarentena. E eles perceberam, uma informação que eles encontraram é que, em geral, as pessoas que encaravam esse momento de quarentena como desnecessário, como uma imposição, como uma violência, como algo arbitrário, que as pessoas que encaravam com raiva, com inconformismo, essas pessoas não só tinham mais problemas emocionais durante, quanto essas pessoas, após o isolamento, tendiam a apresentar transtornos emocionais que variavam de moderado a grave. Certo? E as pessoas que encaravam aquele momento como um momento voluntário, um momento doloroso, claro, que a gente tem que reconhecer que é um momento de dor, mas que é uma dor necessária para que, como uma questão de cuidado consigo e com o outro, que essas pessoas que encaravam esse momento com mais serenidade, elas tinham ou a não apresentar problemas depois, ou apresentar apenas problemas mais leves. Então, eu acho que essa conclusão traz dois insights. O primeiro é para a gente tentar cuidar da forma que a gente encara esse momento. Sim. Certo? Falando por mim, hoje, 16 de abril, faz exatamente um mês que eu não tenho contato físico com ninguém da minha família. Tô morrendo de saudade. Quero mandar um beijo para todo mundo. Já vi que tem um monte de gente da família que entrou. Tem. Quero mandar um beijo para todo mundo, certo? Tô morrendo de saudade. Mas eu acredito que eu estou conseguindo me manter serena nesse momento justamente porque é dessa forma que eu estou encarando. Eu estou encarando como uma escolha que eu estou fazendo para me proteger e para protegê-los principalmente. Certo? E esse é um insight para a nossa própria proteção e também para a gente proteger o outro. Para a gente proteger os idosos em especial. Sim. Certo? Porque o que eu mais tenho visto é encarar a conversa ser da seguinte forma. Olha, você deixa de ser teimoso, viu? Você deixa de ser teimoso, você tem que ficar em casa, senão você vai morrer. Gente, sério. Sério. Olha, eu sou conhecida, em geral, por ser tranquila. Mas se fosse comigo, se eu tivesse de camisola para ir dormir, eu ia dizer, não, peraí que eu vou trocar de roupa para sair. Porque a gente tem brios. É verdade. Sério. Sério. O ser humano, ele não gosta de imposições. Ele gosta de ser convencido. Ele gosta do diálogo. Não estou dizendo que é fácil. Certo? Não estou dizendo que é fácil. Mas é necessário. A verdade. É verdade. Essa primeira conversa é essencial. Então, de você chegar para a pessoa, conversar, lembrá-la das lutas que ela já teve, certo?
lembrar das conquistas que ela já alcançou e convidá-la a participar do processo. É claro que quando eu falo disso, eu estou falando de idosos lúcidos. Para Exatamente. idosos não lúcidos, é uma outra abordagem que daria uma live só sobre isso. Sim, sim. Mas pelo menos com os idosos lúcidos, é importantíssimo ter essa conversa. Então chegar e dizer, olha, eu sei que é difícil para mim também, mas é necessário que a gente se una nesse momento, que cada um faça a sua parte, e é importantíssimo que a sua parte seja nesse momento se recolher, entendeu? Ficar isolado. Muito obrigada por estar ajudando, sabe? É importante reconhecer a importância do outro e a ajuda do outro nesse processo, Sim. porque ainda que ele colabore, vai estar sendo difícil. Se é difícil para mim, como é que tá difícil para o outro? Né? Claro, Exatamente. se você é um ser humano, com certeza, e se está respeitando a quarentena, com certeza está em algum momento do dia, bate às vezes aquela melancolia, aquele aperto no peito, ou então aquela reflexão, aquela tristeza, ou então aquela irritabilidade, Sim. certo? Que é um fator estressante para a gente. É um fator estressante diferente, porque é diferente de, por exemplo, se eu bato o carro. Se eu bato o Uhum. carro, meu estresse vai ao nível máximo, né? Eu fico uma pilha e tal, mas aí eu vou agir, vou resolver e tal, e depois, pronto, passou, Passa. passa. Nesse caso, o estresse é diferente. Ele vem numa intensidade menor, mas ele é contínuo. Ele é Exatamente. contínuo, ele é constante. Então, aos poucos, ele vai minando nossa energia, vai minando nossa autoconfiança, vai minando nosso bom humor. É. Então, é importantíssimo que a gente vá cuidando da gente e do outro. Eu acho que a palavra-chave nesse momento é gentileza. Você Afeto. fez até uma postagem, eu acho, Eu sobre fiz isso, sobre afeto, né? Assim, que sobre agora que a gente vai afeto. precisar Isso. saber. Então, O Fernando perguntou, Cristian, justamente isso, né? Como seria com o idoso teimoso, né? Como e se, como se comportar com o idoso teimoso. Aí repete um pouquinho sobre esse diálogo que você sugeriu, que eu achei tão interessante, né? eu acho que o Convidar primeiro a. passo, eu quero até lembrar que é importante a gente saber com quem a gente está falando. Não é Sim, aquela história com quem você está falando, mas a gente conhecer o outro. Quem são os idosos da atualidade? A gente estudou em geografia, em história, a história dos baby boomers, né? sim, Aquela história daquela geração em que houve a explosão populacional pós Segunda Guerra Mundial, aquelas sim, famílias gigantes, um monte de filhos. Então, os idosos da atualidade, se eles estão... Sim, você me perguntou até quem são os idosos. Então, no Brasil é considerado idoso quem tem de 60 anos a mais, uhum, certo? Então, assim, quem são os idosos da atualidade? Se eles estão na faixa de 60, 70 anos, eles são os baby boomers. Então, sim, eles são essa geração de um monte de irmãos e tal. E se eles estão na faixa dos 80, 90, 100 anos, são os pais desse pessoal todo. Então, imagina, vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai que está assistindo, um beijo, painho. Meu pai foi criado numa família de 13 irmãos. 13 porque a mortalidade infantil naquela época era muito alta, porque minha avó teve 24 gravidezes, certo? E aí, justamente ser uma família de 13 irmãos, que morava na zona rural, no município, longe da cidade, sem um automóvel naquela época, então ter que ir trabalhar na roça desde criança. Enquanto aos 8 anos de idade, minha preocupação era ir para a escola e fazer as atividades quando chegasse, meu pai ele tinha que trabalhar na roça. sim, Ele e os irmãos, uhum, certo? Na adolescência foi para a rua, para a cidade estudar, mas tinha que estudar e trabalhar para se sustentar. Enfim,
passou por tudo isso. Casou, criou filho e tal, certo? A história da minha mãe, eu não vou nem comentar aqui, porque é outra que daria uma live só para isso. Daria um livro. Daria um livro, olha, poucos Um livros. best-seller. Um best-seller. Fantástica, É, exatamente. lindo. Agora, imagina um homem com a história de vida do meu pai. De repente, chego eu e olho para ele e digo, olha, o senhor deixa de ser teimoso, fique em casa. Porque se o senhor for sair, o senhor vai morrer. Não tá vendo, não? Não vê, não. Gente, Exatamente. sério, a pessoa se sente desrespeitado. Sim. Se fosse um igual a ele, porque a gente é importante lembrar dessa questão da hierarquia, não é aquela hierarquia militar, mas a questão do respeito. Então, se fosse alguém da idade dele dizendo isso, ele ainda poderia levar na brincadeira e tal, mas eu sou filha. Certo? Aí, de repente, depois de todas as minhas lutas, alguém vem falar dessa forma comigo, certo? Então, é importante reconhecer quem é o outro. Então, é importante ter esse diálogo de chegar e dizer, olha, lembra que o senhor já passou por tanta coisa nessa vida, tanta coisa difícil. Esse é um momento difícil que está todo mundo passando. E eu preciso para da todo o sua planeta. ajuda. Exatamente. Eu preciso da sua ajuda. Me ajude, vamos nos unir. É preciso que o senhor fique em casa, se cuide, fique isolado. Muito obrigada por me ajudar nisso. Gente, é sério. Olha, eu muda sei o tom, né? casos Muda o tom. muda totalmente o tom. E assim, é claro que eu sou uma pessoa de fora. Então, mas com os meus parentes com quem eu conversei dessa forma, com os meus pacientes com quem eu conversei dessa forma, a imensa maioria passou a colaborar impressionantemente. Parece mentira, mas é impressionante. É. Sabe? E sem falar que é algo novo aqui, né, para nós aqui. Nunca passamos por isso, né? Essa coisa nunca. Ninguém passou. Ninguém. De estar recolhido por um vírus, que vírus é mutável, que age de determinada forma nos organismos. Você vê bebês de 4 meses não morrem, outros de 7 morrem, e senhoras de 90 anos que tiveram na UTI não morreram, já outros de 38 morrem. Então, é uma coisa que não tem, nós não sabemos como lidar realmente com isso. Todo mundo está aprendendo. Os médicos estão aprendendo, os profissionais de saúde estão aprendendo, os cientistas estão aprendendo, os políticos estão aprendendo. Então, é importante que todos nós sejamos compreensivos uns com os outros, sabe? Inclusive, teve até agora a mudança, né? Vai ter agora a mudança do ministro. Isso. Eu não sei como é que você vê isso, Xian, mas assim, sobre a posição dele, mas eu acho que seria bom a gente conversar um pouquinho sobre essa questão, e lembrando que falar sobre a postura, né, não quer dizer que estejamos ligadas a um partido ou ou a outro. Né? O que nós estamos fazendo, e eu sempre digo isso, eu falo isso com todo mundo, nós precisamos pensar de uma forma maior, né? Um nível de humanidade, de mais global, mais sair da caixinha. Né? E aí hoje eu não vi tudo, né? Assim, porque tem vezes que eu nem ligo a televisão, mas eu já soube que parece que o Mandetta saiu, parece que vai ter já um substituto. E aí fica também a preocupação, assim, né? Porque eu sou daquela que rezo para que não aconteçam as coisas que a ciência fala. E, por outro lado, eu sei que existe uma lei que é assim, você planta, você colhe. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então, eu fico sem saber, como diz o outro, né? Entre a cruz e a espada. Oh, meu Deus. Aí hoje, não sei o que eu estava fazendo, acho que eu estava almoçando, eu estava fazendo um alimento na hora do almoço, aí teve uma hora que eu disse, olha, sabe de uma? Olha, devia ir todo mundo para a rua mesmo, e se adoecer, se adoecia, porque a gente fica falando, fica parecendo que a gente é doido, e quando pede para ficar em casa, ou acho que é porque eu posso, porque não tenho que trabalhar, gente, eu trabalho com pessoas.
Para quem não sabe, eu faço constelação em grupo. São geralmente três grupos semanais. E já tem 38 dias ou mais que não tem grupo. E por mais que fale, faz atendimento online, outro aqui, ou é privilegiado ou não importa. Quando eu falo isso, eu falo do outro mesmo. E outra coisa, eu recebo propostas super, mega, hiper indecentes, no bom sentido, para atender presencial, para fazer constelação, para fazer isso, fazer aquilo, para fazer milhões de coisas. E eu me seguro, porque eu sei que não é por mim só, né? É por tudo, né? É por todos, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é para você esse momento que a gente está passando, né? De recomendações, além de tudo isso que você já viu no seu consultório. Pois é. Primeiro eu quero dizer, se você me pediu minha opinião, eu acho que Mandetta foi um gigante. Foi um gigante e eu quero até externar aqui meu agradecimento e minha admiração, porque eu acho que quem conhece um pouco de saúde pública, de epidemiologia, acredita, como eu, que, na verdade, a nossa saúde pública não entrou em colapso, Sim. porque, por causa da postura sábia e firme que ele tem mantido. Então, muito obrigada. Muito obrigada. E outra coisa, no caso do Ceará, por exemplo, que eles foram bem enérgicos, ainda assim corre em São Paulo, ainda corre muito, ainda não se tem ainda a dimensão do que De vai forma... acontecer. Exatamente. Porque, na verdade, o crescimento é exponencial. Então, depois que houve uma certa quantidade de contágio, é muito difícil segurar. Uhum. Você pode isolar depois, que foi o que ocorreu com os Estados Unidos, né? Então, inicialmente, a posição deles era fazer imunidade de rebanho. Uhum. A imunidade de rebanho é aquela em que você deixa todo mundo pegar, porque aí esse pessoal todo que pegou acaba ficando imune. O raciocínio era esse. Tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido, inicialmente, pensaram em lançar mão dessa estratégia. Acontece que você fazer imunidade de rebanho é o que a gente faz com as vacinas. Quando a gente faz uso das vacinas, a gente faz imunidade de rebanho. Mas a gente, nas vacinas, utiliza vírus mortos, né? Vírus Que são os inativados, anticorpos. então a gente tem uma segurança. Você tentar fazer imunidade de rebanho com um vírus potencialmente letal é muito complicado. É um risco. Um risco. É dizer assim, ó, andem entre as granadas, entre as bombas subterrâneas. Não sabe o que vai acontecer. Infelizmente, eles estão pagando um preço caro por isso. Porque depois eles iniciaram a quarentena, depois que eles viram que realmente a coisa estava grave, mas aí depois que o vírus se espalhou, é muito difícil segurar, né? Aos poucos, os casos vão diminuindo, mas a redução é muito mais lenta do que o crescimento. Sim. Tem um vídeo que uma prima minha postou até num grupo da família, que depois, se eu conseguir, eu vou colocar no Instagram, que explica bem isso. Então, depois que começou, é muito difícil segurar. E para quem não sabe, a quarentena que a gente está enfrentando no Brasil, ela é muito mais tranquila do que nesses países que iniciaram depois. Então, meus amigos que moram nos Estados Unidos, na Europa, podem falar bem sobre isso. Então, eles são muito mais rígidos. Então, tem aquela limitação de quantas pessoas podem entrar no supermercado, tem polícia no meio da rua para te mandar ir para casa, entendeu? Tem tudo isso. Nós estamos nos dando o luxo de ter uma quarentena mais tranquila, justamente porque houve essa sabedoria, e a meu ver, isso, de iniciar antes que o sistema de saúde entrasse em colapso. Exatamente. E o que preocupa é que não tem nem onde comprar, né? Os materiais que nós precisaríamos, caso... A gente nem tem como reclamar do governo quanto a isso, porque está faltando no mundo todo. Os equipamentos de proteção especial.
estão faltando os testes, então chegou um lote agora, mas a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então, na verdade, a recomendação é que se fique em casa para o famoso achatar da curva. Então, em teoria, todo mundo vai ter contato com o vírus. Em algum Sim, momento, todo mundo vai ter contato. Mas a ideia é que vão tendo contato aos poucos, para que quando, se for o caso de você precisar de uma internação, você tenha um hospital disponível. é. Porque é esse o caos da Itália. É esse o caos dos Estados Unidos, que não tem um sistema de saúde universal como o nosso. Entendeu? É você E precisar aí ter. a importância de um SUS da vida, né, Xian? Exatamente. Porque nosso sistema de políticas públicas para a saúde é o único no mundo, né? Aí eu fico imaginando se tivéssemos um direcionamento muito mais sério com relação a todos os recursos financeiros, nós seríamos um país praticamente erradicado de muitas doenças. Muitas. E se fosse preventivo, aí é que ia ser muito bom, né? É um sonho, vai acontecer. Eu vou viver Vai para ver isso tudo. acontecer. Vai acontecer. Eu vou viver para ver isso tudo. Eu espero. A minha preocupação, já que você perguntou sobre a saída dele, é porque justamente assim, nós estamos vivendo um momento, quando você assume um cargo como esse, de ministro da Saúde, depois que você assume, você precisa tomar pé da situação, antes de Sim, começar qualquer coisa, antes de tomar qualquer atitude. E aí, esse tomar pé da situação leva um tempo. é. E é um tempo que nós não temos. Nós precisamos de decisões acertadas agora, para ontem. É verdade. Mas agora tem a liberdade dos municípios, né, e dos estados, então cada um vai. Eu acho que isso já ajuda, né? Cada qual vai poder ter um movimento assim. E eu não sei, mas eu acredito que seja um momento realmente de criatividade, né? Acho que agora nós vamos poder pensar em novas formas mesmo, criativas de fazer as coisas acontecerem da Isso. maneira que auxilia todos. E não sei, vamos para frente. É tanta coisa que me vem na mente. Você falou em criatividade, eu quero até externar que eu tenho visto um movimento muito bonito das pessoas, de união das pessoas, sabe? De colaboração, inclusive com os profissionais de saúde. A gente tem visto doações para hospitais, a gente viu doações para as pessoas, para os Sim, músicos, a gente tem visto tanto músicos com uma projeção nacional fazendo essas lives para fazer é, doações, mas também, por exemplo, no município de Mossoró existe um grupo que está se reunindo justamente para ajudar os músicos locais que estão sem ter como trabalhar. sim, Então, é importante ver. Eu acho que esse é um momento que, se você não aprender a pensar na coletividade agora, você não aprende nunca. é verdade. É. Mas tem uma teoria aí, né, que nós vamos ter um tempinho de férias, de leveza. Aí, se não aprender, vem a cacetada maior. Eu não gosto muito dessas coisas, não, porque eu sou muito mais otimista do que pessimista. Mas, Eu digo, eu quero muito aprender a evoluir com a leveza e com amor, né? Porque a gente evolui de todo jeito, mas com a dor é tão mais dolorido. é verdade. Oh, mas vai dar certo. Xiane, me diz uma coisa, nesse universo de idosos que você atende, né? Geralmente, você tem algo assim especial que você recomende? Sim, tipo, nutrição, além do sono, tudo isso, mas assim, tem suplementos, tem. Cada caso eu sei que é um caso, né? Isso, cada caso é um caso. Quero até, já que você falou em suplementos, falar um pouquinho que dia desses eu falei para um grupo, que é até o Papos de Mães.
lá de Mossoró, a gente fez um encontro num grupo de WhatsApp e me perguntaram, e as pessoas têm perguntado muito sobre a vitamina D, né? Sim. Porque falou-se sobre a questão da vitamina D. E, na verdade, sim, tanto com relação à vitamina D quanto com qualquer outro suplemento, gente, não existe prova científica de que possa proteger contra o coronavírus ou debelar, enfim. O que a gente sabe é, se você tem uma hipovitaminose, seja ela qual for, você vai ter as consequências dessa hipovitaminose. Hipovitaminose é quando falta vitamina, gente, no Sim. organismo. Mas se você tem uma hipervitaminose, se ela está em excesso, isso também traz consequências maléficas, certo? Hum, Exatamente. Inclusive, a vitamina D, em altas doses, ela é tóxica. Então, independente de prevenção de qualquer doença, o importante é que ele esteja na dosagem correta. Então, é sim. importante que qualquer suplemento só seja feito com orientação médica do seu nutricionista, Uhum, tá bom? sim. Com relação à vitamina D especificamente, eu acho que muito mais gente falou disso porque saiu um documento dos pesquisadores da Universidade de Turim sobre isso. Não lembro É. muito o nome do documento, mas era bem sugestivo. Era o título era capa de revista, assim. Se você vê, você quer sair correndo para a farmácia e comprar a vitamina D. Mas, na verdade, esse documento ele não é o resultado de um estudo científico. Na Uhum, verdade, ele é um documento que é um conjunto de referências bibliográficas, mas que não tem um critério definido, certo? Não estou dizendo que não tem valor científico. Tem valor, sim. tá certo? Mas não suficiente para que seja uma orientação para que você Para faça. esse caso específico, né? Sim. Exatamente. Que já tem outros estudos também para casos de doenças autoimunes, né? Mas é Isso, outra coisa, é totalmente outra diferente. coisa. E É porque existe. as pessoas têm acho que a busca, né? Assim, a necessidade tão grande de solucionar. As pessoas Claro, não todo querem mundo passar pelo quer. processo. Tanto é que correm para a farmácia e compra isso, compra aquilo, aquele Isso. desespero, porque é como se fosse assim, eu quero a sensação assim, garantir que isso não vá. Mas não é assim que funciona, né? Porque são N fatores. Muitos fatores envolvidos, muitos. Na verdade, o ideal é que a gente tenha uma alimentação adequada, independente, para você se fortalecer. Então, porque, na verdade, o ideal, assim, quando a gente fala de isolamento, a ideia do isolamento é que a gente não contrai o vírus. Não, que todo mundo não contrai ao mesmo tempo. Que a gente Sim. e vão contraindo aos poucos. Mas no momento em que você contrai, é importante que sua imunidade esteja lá em cima. Uhum. Vai fazer diferença. Para fazer diferença, para você não ter as formas graves da doença. E como é que você cuida da sua imunidade? Com N fatores. E um deles é a alimentação. Se você tem condições de ter um acompanhamento de um nutricionista nesse momento, ótimo. Faça o É. acompanhamento. Se você não tem condições, nem todo mundo tem, então é importante, por exemplo, que você tire ou diminua ao máximo o açúcar. O açúcar é um alimento que aumenta a produção de radicais livres, é um alimento inflamatório, então o ideal é que você tire, que você evite ao máximo alimentos processados, esses alimentos que já vêm prontos, enfim. Quanto mais natural a sua alimentação, melhor. Você Uhum. pode dar uma Sim. pesquisada sobre a dieta mediterrânea, certo? Não gosto nem de chamar de dieta, mas é assim. Porque Uhum. dieta Sim. parece algo restritivo. Sim. Mas é um estilo alimentar, né, dos povos que vivem em uma determinada área da Europa, que já é reconhecido pela comunidade científica mundial como, digamos assim, o estilo alimentar que mais tem evidências, mais tem estudos demonstrando que leva à longevidade e a evitar doenças crônicas, que é tudo que a gente quer. Uhum. E outra coisa, todos vêm da terra, né? Isso. Todos os Então, alimentos de verdade. Todos os elementos de verdade. eles Nada enlatado, privilegiam nada em caixa. exatamente.
esses alimentos que vêm da terra, os alimentos mais naturais, menos processados, uma alimentação riquíssima em vegetais, Sim. riquíssima em peixes. Então, a alimentação, é a dieta. Não estou dizendo que outros estilos alimentares não são bons. Uhum, sim, é porque quando a pessoa vai para uma Nutri, né? A gente até recebeu a Iri aqui, que é Nutri e estuda Ayurveda, você assistiu, teve a Paula também. Elas dizem que cada corpo, da mesma forma que você falou aqui, se tem uma reação diferente, cada um tem um ritmo, né? Uma Isso. forma de. Então isso também conta, né? É. Muito. Por isso que uma avaliação personalizada é o ideal. Mas a gente sabe que nem Sim, todo mundo sim. nesse momento pode. Exatamente. Exatamente. Eu vou ler sobre essa. Eu adoro. Eu vivi, Xian, na casa da minha mãe, era assim, ó, banana da terra, batata doce, fruta-pão, inhame. E o café da manhã era desse jeito. Ovo Maravilha. frito. Então era tudo assim mesmo, coisa, né? Cuscuz, essas coisas, né? Nordestina. Isso. É por isso que eu cresci assim, fortinha. Isso. Eita, a irmã tá aqui, ó, dizendo, é minha irmã, Tá. outra, Oh, meu Deus. Júlia, excelente profissional, é só elogio, Obrigada. linda. Amores, vocês têm pergunta para a Xian? Veja se vocês têm alguma pergunta. Qual a melhor maneira de envelhecer com saúde? Olha, a melhor maneira de envelhecer com saúde, na verdade, é levar uma vida com saúde, desde jovem. Então, é um conjunto, na verdade. Eu acho que. Lembra daqueles tópicos que eu falei que poderia falar se a gente Sim. tiver tempo? Então, a alimentação é importante, como eu lhe disse. E aí, o ideal realmente seria um acompanhamento personalizado, mas sempre priorizar alimentos menos processados, tá bom? Você realizar exercícios físicos é importantíssimo. Então, se for possível, de alguma forma, nesse momento de quarentena, é muito importante que a pessoa se mexa. Se mexa, Uma seja uma dança, forma. uma coisa na internet, bota aquele Exatamente. povo do YouTube dançando e dança igual, faça essas Isso. coisas assim. Isso. É claro que se for um idoso frágil, é mais complicado. Ele precisa de Sim. um acompanhamento. E existem vários profissionais de educação física que fazem essa avaliação à distância, gente. Uhum. Então, é interessante que, como a maior parte das academias está fechada, então tem muitos profissionais de educação física ociosos. Então, se você tiver condições de contratar esse acompanhamento, é até uma forma de ajudar todo mundo, né? Então, você É. é profissional e você se ajuda. Mas se você não tem condições, então faça o que está dentro das suas possibilidades. Se você mora numa casa que tem um quintal, você dê uma volta no quintal, você se Uhum. mexa, você faça um alongamento, você pesquise exercícios na internet, você faça o que for possível com segurança. Mas se mexer é importantíssimo, tá bom? A saúde mental também, né, Tian, que você falou mais cedo. Exatamente. É interessante manter uma rotina, em especial falando desse momento de quarentena. Então, é importantíssimo que a pessoa acorde pela manhã. Se a pessoa tem o hábito de tomar um banho pela manhã, tome esse banho, vista uma outra roupa. É importantíssimo isso. É interessante que o nosso corpo, ele interpreta o que a gente vê no espelho. Então, Uhum. se eu visto uma roupa de ginástica, minha mente vai interpretar que eu vou me exercitar. Se eu visto uma roupa de trabalho, minha mente interpreta que eu vou trabalhar. Se eu passo dia e noite de camisola, minha mente É. interpreta que eu vou passar o dia e noite relaxando. E eu não vou dizer Ociosa. ociosa. Onde é que a gente passa dia e noite deitado com a mesma roupa que parece um pijama? No Uhum. hospital. É, Se eu passo o dia e verdade. noite deitada de pijama,
meu organismo, meu corpo, minha mente vão interpretar que eu tô doente. E aí eu adoeço. Exatamente. Certo? E não vou dizer que você não possa fazer isso um dia da semana. Num domingo. Eu vou tirar o domingo para acordar mais tarde, para passar o dia de pijama, pra TV. Não estou dizendo que você não possa fazer isso. Geralmente isso não funciona comigo, né? Porque, assim, ascendente em virgem, né? Mesmo no domingo, acorda cedo, monta a mesa do café da manhã, veste a roupa, quer produzir. Mas se você é uma pessoa normal, você pode tirar um dia da semana para fazer isso. Não tem problema. Mas não pode ser todos os dias, gente. Adoece Mas mesmo. é tão interessante isso. Tem um livro que fala sobre isso. Eu não vou lembrar o nome, mas é um exercício que ele diz assim: quando você começa o seu dia, que você começa a arrumar a sua cama, que você termina, você arruma a sua cama, você Já me dá falaram disso. uma. Tem um livro, eu esqueci o nome agora, mas você dá um comando para o seu cérebro que você inicia uma tarefa e termina. E vai ser assim ao longo do dia. Você começa e termina, começa e termina. Toda vez que você inicia o dia e que você começa coisas que você não conclui, aí é a sensação de que pode começar uma coisa e pode deixar no meio e para começar outra e assim sucessivamente. E é muito interessante como nossa mente funciona, né? Ela não sabe mesmo o que é real, o que é imaginário, e ela vai se comportar a partir dos comandos que a gente vai dando, né? Exatamente. Principalmente a forma de se comportar, de pensar. Uhum. E quem trabalha em home office, eu conheço pessoas que trabalham em home office às 8 horas estão lá, lindas, maravilhosas, na mesa do trabalho. Mas Justamente por isso. isso. Exatamente. Então, eu trabalho em home office. E aí eu trabalho por produção. Então, eu posso trabalhar na hora que eu quiser. E aí, quando você começa a trocar o dia pela noite, a trabalhar de pijama, chega um momento que você não vai ter a mesma produção. Porque a sua mente vai interpretar que você tem que relaxar. Você não está em modo relaxado? Então. É verdade. Ai, te amei. Começa a se despedir aí do povo, porque já são 20h56. Olha, gente, as lives que Gente, são passou muito maravilhosas. rápido. Eu não estou te dizendo, passa rápido. Eu acho absurdo Mas eu isso. ainda programei um monte de tópicos assim para falar, mas Eu não acabou. acredito. Não, se fosse necessário, né? Porque eu disse, o que a gente vai falar? 1 hora, gente. Olha, tem uma pergunta aqui, dá tempo de responder essa aí. Como que faz idoso tomar banho sem brigar? Ai, meu Deus, essa é difícil, eu não sei. É difícil, é uma negociação. Você pode investigar, você pode escolher melhor o momento do dia. Então, geralmente, se você escolhe o momento mais quente do dia, né? Porque se ele está com frio, ele não vai querer tomar banho. Deixa na temperatura que seja mais agradável para ele. Então, você vai testando. Um dia deixa a água fria e vê como é que ele reage. Um dia tenta a água quente. Então, é toda uma negociação, realmente. É mais complicado, principalmente quando o idoso já apresenta um processo de demência. É toda a negociação que a gente vai utilizando. É verdade. Ei, Fernanda, eu que agradeço. O Fernando mora aí em Mossoró. Aliás, muita gente, né, gente? Eu tô em Santa Catarina, viu? Mas eu sou apaixonada por Mossoró. Quando eu vou em Fortaleza, Mossoró já está engatada para ir, toda vez. Pois, amores, obrigada. Agora a Xian vai se despedir de vocês. E aí, na próxima, quando a gente marcar outra, ela vem com milhões de tópicos. Pronto, eu quero mais uma vez agradecer. Quero mandar um beijo de novo para minha família, principalmente para todo mundo, para os amigos, para a família, tá certo? Mas em especial para a família mais próxima, Painho, Kelinha, Nuno, Cacá, Felipe, Heitor, porque justamente faz um mês que eu não tenho contato físico com eles, Guga. Com eles, e não sei quanto tempo isso vai demorar, mas isso é por amor a vocês, gente. Um beijo para os amigos, um beijo para vocês todos que estão aqui, quero agradecer. Quero dizer que, na verdade, meu Instagram, ele sempre foi
fechado e pessoal. Na verdade, era mais uma brincadeira minha com os meus amigos. Mas aí, depois que eu fiz aquele encontro que eu falei com o grupo Papos de Mães, eu vi que tem muitas dúvidas do Sim. pessoal. E aí eu pensei melhor. E aí eu decidi não fazer um Instagram profissional. Minha cunhada Caliana vai reclamar comigo de novo, porque ela vive insistindo para eu fazer um Instagram profissional. Mas nesse momento eu realmente não estou com cabeça para fazer isso. Mas eu resolvi abrir meu Instagram e deixar Ótimo. isso. A Depois serviço. eu vou te apresentar a Conda, que é que cuida de mim, que é a Pronto. agência dos meus filhos. Mas, assim, Vai fazer o marketing. muito obrigada, gente. Um beijo. Eu te amo. Obrigada, meu povo. Até Obrigada, amanhã. gente. Foi ótimo, amei.